Olá! Nesta aula, vamos falar resumidamente sobre o Plano Municipal de Educação do município de Palhoça para os candidatos que vão prestar o concurso de professor deste município em 2024. Vamos lá, então. O Plano Municipal de Educação do município de Palhoça foi instituído pela Lei número 4.324, de 4 de dezembro de 2015, que é o Plano Municipal de Educação do município de Palhoça. A ementa desta lei diz o seguinte, que essa lei institui o Plano Municipal de Educação em atendimento à Lei número 13.005, de 25 de junho de 2014, que institui o Plano Nacional de Educação. Ora, então, se o Plano Municipal de Educação foi feito em atendimento a esta lei federal que institui o Plano Nacional de Educação, então, em primeiro lugar, vamos falar a esse respeito. Então, o Plano Nacional de Educação, o PNE, instituído pela Lei 13.005, que é de junho de 2014, ele determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês pelo fato disso ser uma lei. Então, quando nós temos uma lei, isso é muito importante, porque guia as prioridades para o investimento financeiro dos governos, nos âmbitos federal, estadual e municipal. Vocês viram que é de 2014, né? Os planos de educação, eles são decenais, ou seja, a vigência é de 10 anos. Neste caso, o Plano Nacional de Educação está com a vigência se encerrando. Me parece que há uma legislação do Senado Federal que prorrogou a vigência do Plano Nacional de Educação para até dezembro de 2024, né? O decênio se encerraria agora em 2024, né? Entretanto, o MEC já enviou ao Congresso Nacional o texto, né, do novo Plano Nacional de Educação. Mas, enfim, está na bibliografia do concurso da Prefeitura Municipal de Palhoça, então vamos falar a respeito dele. Voltando então, o plano tem vigência a cada 10 anos e estabelece, guardem bastante isso, são 3 coisas: diretrizes, metas e estratégias para a política educacional vigente no nosso país. Tá? Então, diretrizes. O que são diretrizes? Vamos pensar que uma diretriz é a indicação de um caminho a ser seguido. Meta. Meta seria um objetivo quantificado. E estratégias são o como nós vamos implementar tudo isso para o cumprimento das metas e, consequentemente, né, seguindo as diretrizes. O Plano Nacional de Educação, ele tem avaliação periódica e monitoramento contínuo. Vou botar só mais um pouquinho. Esse monitoramento contínuo, ele é muito importante, né? Geralmente há uma comissão, né, que faz parte desse monitoramento e dessa avaliação. Isso ocorre a cada 2 anos e eles têm algumas funções. Então, a equipe que participa da avaliação e do monitoramento tem que divulgar os resultados e, além disso, analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas. O Plano Nacional de Educação distribui responsabilidades, ou seja,
há um regime de colaboração entre União, estados e municípios, né? Assim como preconiza a LDB, que deve ser a educação, né? Em colaboração, uma parceria entre União, estados e municípios. Por isso, né, que cada estado ou ente da federação e o Distrito Federal tem o seu plano estadual de educação. E cada município tem também o seu plano municipal de educação, né? As necessidades locais sempre devem ser atendidas, né? Por isso que temos aí o plano em 3 âmbitos, né? Nacional, estadual e municipal. Bom, então por isso que o Plano Municipal de Educação de Palhoça atende à lei que institui o Plano Nacional de Educação. O número da lei é 4.324, é de 4 de dezembro de 2015. A vigência dos planos são sempre a cada 10 anos, né? São diretrizes para a educação sempre no próximo decênio, nos próximos 10 anos. Neste caso, estamos nos encaminhando para o final da vigência deste plano do município de Palhoça. Bom, o que é importante nós sabermos? Como eu falei, os planos, eles têm diretrizes, eles têm metas e eles têm estratégias. Aqui no município de Palhoça, a lei, no seu artigo 2º, estabelece 10 diretrizes para o Plano Municipal de Educação. Vamos ver quais são elas. A primeira diretriz: erradicação do analfabetismo. Segunda, universalização do atendimento escolar. Terceira, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Quarto, melhoria da qualidade da educação. Quinto, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Sexto, promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Sétimo, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Oitavo, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto, que é o PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. Valorização dos profissionais da educação e promoção dos princípios de respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Nós podemos observar que essas diretrizes não são diferentes das diretrizes que existem lá no Plano Nacional de Educação, bem como nos planos estaduais de educação, porque são princípios que devem ser seguidos por todos, né? Na questão da universalização das matrículas, na qualidade do ensino, na valorização dos profissionais da educação, entre outros, por exemplo. O artigo 5º fala do monitoramento contínuo e da avaliação periódica do Plano Municipal de Educação. Isso costuma cair nas provas de concurso, né? Então, quem faz parte dessa comissão que realiza o monitoramento contínuo e a avaliação periódica? Então, aqui nós temos as seguintes instâncias que participam dessa comissão. Primeiro, a Secretaria Municipal de Educação de Palhoça. Segundo, a Comissão de Educação da Câmara Municipal de Vereadores. Terceiro, Conselho Municipal de Educação. E quarto, Fórum Permanente de Educação,
né? Então, dentro aí de cada instância, há um número de pessoas que são designadas para fazer parte da comissão. Isso ocorre a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos, a comissão se reúne para fazer o monitoramento contínuo e a avaliação periódica do Plano Municipal de Educação. As metas estão sendo cumpridas? É necessário realinhar alguma coisa? Bom, sobre as metas do Plano Municipal de Educação de Palhoça, da Lei 4.324, elas se encontram num anexo da legislação. E nós temos a seguinte divisão: os eixos temáticos, e estamos falando disso, diretrizes, metas e estratégias para cada um dos eixos temáticos. Vamos lá, então. Os eixos temáticos são 15. O primeiro deles diz respeito à educação infantil, depois tem ensino fundamental e médio, educação à distância e tecnologias educacionais, educação profissional, educação especial e inclusiva, educação e meio ambiente, educação hospitalar, educação no campo. É um eixo temático, como falamos, é sempre necessário atender às necessidades locais. Diversidade e educação das relações étnico-racial e indígena, isso tem legislação federal, a LDB fala, que temos de tratar desses assuntos. Formação e valorização dos trabalhadores da educação, educação superior, EJA, que é educação de jovens e adultos, e aqui ainda tem um acréscimo, educação de jovens, adultos e terceira idade. Financiamento e gestão dos recursos para a educação, gestão democrática e avaliação e acompanhamento do Plano Municipal de Educação. Então, esses são os eixos temáticos. Veja bem, aí para cada um desses eixos temáticos, nós teremos as diretrizes, as metas e as estratégias. E tudo isso tem um período de 10 anos para o alcance. Nós não vamos falar nesta aula de todos os eixos temáticos. Vamos falar apenas do ensino fundamental e do ensino médio. E aí nós recomendamos que o candidato que vai prestar a prova do concurso, que leia todo o anexo para verificar aí todos os eixos temáticos e suas diretrizes, metas e estratégias. No eixo temático do ensino fundamental, o que nós temos? Nós temos a primeira diretriz, que diz o seguinte: diretriz 1, promover o acesso dos estudantes de 6 a 14 anos, que é a idade dos estudantes, para o ensino fundamental, às escolas de ensino fundamental e assegurar uma trajetória de sucesso escolar. Então, essa primeira diretriz fala do acesso, e da qualidade do ensino. Para essa diretriz, então, tem a primeira meta, que é universalizar o acesso dos estudantes de 6 a 14 anos nas escolas de ensino fundamental, garantindo a qualidade do ensino. Aqui no município de Palhoça, nós não temos as metas exatamente quantificadas. Então, aqui no universalizar o acesso, garantindo a qualidade do ensino, nós imaginamos aí que a quantificação seja de 100%, ou seja, que todos os estudantes de 6 a 14 anos estejam matriculados nas escolas de ensino fundamental do município com qualidade de ensino. Quem é que vai verificar isso? Aquela comissão de monitoramento e avaliação periódica, que se reúne a cada 2 anos. Bom, posta a meta, então precisamos das estratégias, de
implementação para o cumprimento da meta. As estratégias, elas estão divididas em ação, os responsáveis pela ação e o prazo. Aqui o município coloca como prazo apenas curto, médio e longo prazo, né? Há municípios que colocam até o ano tal, no máximo em tantos anos, mas aqui em Palhoça aparece curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, para essa meta que nós acabamos de falar, foram colocadas 4 estratégias, né? E aí temos o responsável de cada um e o prazo. Por exemplo, a primeira ação fala do transporte, né? Que a estratégia, né, para garantir, né, o cumprimento da meta de universalizar o acesso dos estudantes ao ensino fundamental, uma das ações, uma das estratégias do município é garantir o transporte escolar para os estudantes da rede pública municipal de ensino que residem distante da escola. Então, a legislação coloca, né, que precisa do apoio, né, de transporte, de alimentação também, né? A segunda ação, garantir instalações físicas adequadas por meio da construção, reforma e ampliação das unidades escolares. Terceira ação, prover materiais e equipamentos compatíveis para o desenvolvimento das práticas pedagógicas e setores da administração escolar do sistema de ensino. Aí vocês observam que na coluninha aqui ao lado nós temos os responsáveis, né? Então, quem? A Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria Municipal de Educação. Vejam que aqui na primeira ação há uma coparticipação, né? Então, tanto o Estado quanto o município são responsáveis, né, por garantir o transporte escolar para os estudantes, né? Isso ocorre, nós sabemos, né, por meio de repasse financeiro, né? E o prazo aqui, por que o prazo é curto? Porque o estudante precisa ir para as unidades escolares. Então, o prazo, digamos que é imediato. Então, essa política pública precisa ser implementada de imediato. Não pode haver déficit de transporte, porque isso garante, né, a permanência do aluno na escola. Já a questão aqui da garantia das instalações físicas, da construção e da reforma das escolas, vocês observam que o prazo é curto, médio e longo prazo. Os responsáveis, além da Secretaria Estadual de Educação e da Secretaria Municipal, tem também as parcerias com as instituições públicas e privadas. A estratégia número 3 diz que deve prover materiais e equipamentos compatíveis para o desenvolvimento das práticas pedagógicas e setores, né? Acho que já falamos isso. E número 4, ampliar o número de vagas em escolas de ensino fundamental. Número 5, promover a acessibilidade arquitetônica conforme legislação vigente nas unidades do sistema de ensino. Né? Então, para a questão, né, da inclusão. Então, todos os prédios precisam ter acessibilidade, né? Então, isso é uma estratégia, uma ação para o cumprimento da meta da universalização do acesso dos estudantes ao ensino fundamental. Na sequência, nós temos a segunda diretriz aí do eixo do ensino fundamental, que é promover a educação integral nas escolas de ensino fundamental. A questão da educação integral também é meta lá do Plano Nacional de Educação. A meta aqui é atender em tempo integral. Observem que aqui nós temos a quantificação. 20% dos estudantes matriculados em 50% das escolas de ensino fundamental, até o último ano de vigência deste Plano Municipal de Educação, né, que será 2025.
As estratégias para o cumprimento dessas metas são apresentadas 4 estratégias. Oferecer atividades no contraturno escolar, oferecer apoio pedagógico para os estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem, qualificar os espaços educativos das escolas da rede pública de ensino através da criação de ambientes de aprendizagem e provimento de materiais e equipamentos adequados, como bibliotecas, laboratórios, etc. A quarta estratégia, discutir e elaborar, e implantar a proposta curricular pautada nos princípios e diretrizes da educação integral da rede pública de ensino do município de Palhoça. Tá? Nessas 2 últimas estratégias, o prazo é médio e longo. A segunda, oferecer apoio pedagógico para os estudantes com dificuldades. O prazo é curto, porque diz respeito à recuperação da aprendizagem, que deve ocorrer de forma contínua. Continuando. A diretriz número 3. Qualificar o processo de alfabetização no município de Palhoça. A meta número 1, alfabetizar os estudantes no primeiro ciclo de alfabetização. Estratégias são colocadas 3. Primeira, fortalecer as práticas alfabetizadoras através do uso de novas tecnologias. Segunda, articular discussões, estudos e práticas pedagógicas entre a educação infantil e os anos iniciais, ensino fundamental. Terceiro, adotar instrumentos próprios de avaliação qualitativa para o acompanhamento do processo de alfabetização. E aqui os respectivos responsáveis e prazos para o cumprimento da meta, e implementação das estratégias. Há ainda uma quarta diretriz, promover a melhoria da qualidade do ensino fundamental. Meta, fomentar a qualidade do ensino fundamental com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. Estratégias. Primeira, promover parcerias público-privadas, institucionais para o desenvolvimento de projetos inovadores nas instituições da rede pública de ensino. Segundo, assegurar alimentação escolar com qualidade para 100% dos estudantes matriculados no ensino fundamental da rede pública de ensino, com orientação e supervisão de nutricionistas, os respectivos responsáveis e prazos. E para terminar o ensino fundamental, continuando com as estratégias, estabelecer, conforme necessidade, programas e projetos de correção de fluxo para os estudantes da rede pública de ensino com distorção idade-série. Então, são mecanismos de apoio, para a correção de fluxo, para aqueles que não se encontram na série adequada para a sua idade. Por último, assegurar padrões de atendimento, relação professor-aluno e relação aluno por metro quadrado nas escolas. Tá? Então, aqui terminamos o eixo temático ensino fundamental. Para o eixo temático do ensino médio, quais são então as diretrizes, metas e estratégias que nós temos? Primeira diretriz, universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos de idade e elevar até o final do período de vigência deste plano, vigência decenal 2015, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 90%. Que observamos que a diretriz falava até 2016, então, será que foi cumprido?
De novo, quem verifica isso? Aquela comissão formada por 4 instâncias que são responsáveis pela avaliação e pelo monitoramento do plano, monitoramento contínuo e avaliação periódica. Meta 1. Monitorar os índices do ensino médio, fortalecendo práticas curriculares direcionadas para o currículo escolar, organizado de maneira flexível e diversificada, atendendo aos conteúdos obrigatórios e eletivos, bem como a diversidade das áreas de conhecimento. As estratégias, aqui são colocadas algumas ações, como por exemplo, a primeira, levantar dados referentes às necessidades de matrículas a serem disponibilizadas para atender a demanda, incentivar ações coletivas comprometidas em colaboração com o governo federal e estadual e as instituições privadas, a fim de promover práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares, participar de forma colaborativa das ações de formação continuada em serviços dos profissionais do ensino médio que atuam no município de Palhoça. Divulgar e informar parcerias e cursos disponíveis para a formação dos jovens. E terminamos então o ensino médio. Aqui tem a lista de siglas, né, utilizadas lá na coluninha dos responsáveis. Bem, pessoal, o que costuma cair nas provas, né? Quais são as diretrizes do Plano Municipal de Educação, né? Sobre as metas, as estratégias, isso costuma cair, então a nossa indicação nós vamos deixar aqui para vocês o texto na íntegra da Lei 4.324, né? Um texto bem curtinho. Então, vocês façam a leitura na íntegra. Nosso conselho é para que, sempre quando a gente tem legislação na bibliografia do concurso, né, e quando a gente tem de memorizar algumas coisas, vocês estudem isso e façam e releiam na semana anterior à prova para ficar com tudo fresquinho na memória. Tá? Vamos deixar para vocês também o anexo da Lei 4.324, que tem lá todas as diretrizes, todas as metas e estratégias dentro daqueles 15 eixos temáticos, né? Então, é preciso saber cada um deles, tá? Aqui eu trouxe um exemplo de uma questão da banca FEPES, né? Fresquinha deste ano, de 2024, para o concurso do município de Palhoça para o cargo de auxiliar de sala. Então, veja que a banca cobrou aqui uma questão, né, perguntando das diretrizes do Plano Municipal de Educação do município de Palhoça. Vamos dar uma olhadinha nessa questão, então. O enunciado diz assim: a Lei 4.324 de 2015 estabeleceu o Plano Municipal de Educação de Palhoça. São diretrizes do PME. Primeiro, erradicação da evasão escolar. Segundo, valorização dos profissionais da educação. Terceiro, promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Quarto, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. E aí vem a questão, assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Vamos voltar aqui então. A primeira, erradicação da evasão escolar. Então, aqui nós já observamos que isso não está lá no plano municipal. O que nós temos lá é a erradicação do analfabetismo e não da evasão escolar. Então, essa aqui não está correta. Segunda,
Valorização dos profissionais da educação, sim. Aliás, isso está desde o Plano Nacional de Educação, todos os planos estaduais, né, de todos os estados e do Distrito Federal contemplam essa questão que é muito importante, que é a valorização dos profissionais da educação, está correto. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, está correto também, né? Então, os planos têm de ter isto, porque está lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Nós encontramos isso lá no artigo 2º da Lei 4.324 também, né? Portanto, a alternativa correta é aqui a letra D, né, que diz que são corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. Bom, então é isso. Então, não deixem de ler o texto da Lei 4.324 na íntegra, é bem curtinho e bem como o anexo dele, que traz aí as diretrizes, as metas e as estratégias para a implementação do Plano Municipal de Educação do município de Palhoça. Um beijo e até a próxima aula.